Dando continuidade, portanto, a esse ciclo de palestras sobre os sacramentos da nossa Igreja Católica, hoje, dando continuidade aos sacramentos da iniciação cristã. Ontem falávamos sobre o sacramento do batismo e sua consequência prática na vida da pessoa que acabou de recebê-lo, tornado cristão, outro Cristo. Dando continuidade ao pensamento da teologia e da doutrina tradicional, nós vamos hoje falar sobre o sacramento da confirmação e não sobre o sacramento da Eucaristia, porque a prática em uso na igreja primitiva, nos primeiros séculos, era exatamente administrar a confirmação imediatamente após o batismo, exatamente para explicar o que os sacramentos da iniciação significam. Eu sou batizado por causa do Calvário, como nós falávamos ontem. Os 7 sacramentos brotam da cruz, nascem no Calvário, são sigilos, ou seja, sinais que santificam a alma e nos consagram para Deus e para o serviço de Deus na missão, para nos santificar de maneira bem prioritária e bem essencial, que isso fique bastante claro na inteligência de todos nós. Os sacramentos são para nos santificar antes e acima de tudo. E recebido o sacramento do batismo como porta de entrada, como também falamos na noite de ontem, a Igreja Católica é a casa de Deus e também a porta do céu. Portanto, os sacramentos nos preparam e dispõem a nossa vida para que nós possamos, com boa disposição e com energia renovada, possamos seguir Jesus. E o primeiro efeito que o sacramento do batismo produz em nossa alma, já que o batismo deriva e está profundamente dependente do Calvário, o sacramento do batismo realiza o perdão dos nossos pecados. Isso tem que ficar bastante claro. Se o batismo é uma purificação, se o batismo é uma iluminação, a fim de que a vida sobrenatural seja injetada em minha alma, para que eu seja enxertado em Cristo. O verbo enxertar para vocês é complicado? Sejam sinceros. O verbo enxertar. Vou usar um exemplo muito simples. Vocês lembram do Círio Pascal, sim ou não? A vela que é usada na Vigília Pascal. Lá fora, quando o padre abençoa o fogo, depois ele pega a chama do fogo novo e acende o Círio Pascal. Depois ele faz a incisão das 5 chagas e vai colocando no círio. Qual é o verbo que nós usamos em língua portuguesa? Enxertar. Assim, quando você, por algum acidente, e prejudica a sua pele e tem alguma perda, o que é que o clínico, o que é que o cirurgião vai fazer? Vai retirar carne de algum lugar que tem mais e enxertar no lugar que tem menos. E fazer os reparos, e fazer os consertos. Essas ideias estão presentes no nosso coração? Sim. O batismo tem, por excelência, nos enxertar. Porque quem estiver separado de Cristo, murcha, não consegue resistir, não vive e, consequentemente, não ganha a salvação. O batismo é um enxerto na vida sobrenatural. E quem recebe o sacramento do batismo está iniciando uma vida nova, com Cristo e para Cristo. E tudo isso para a glória de Deus. Porque nós somos identificados e transformados em Jesus. Porque ontem, na última etapa da minha primeira palestra, eu falava a doutrina de São Paulo sobre a doutrina do corpo de Cristo. Trazemos em nós, pelo batismo, o sigilo, o sinal, o sacramento de que eu sou de Jesus. Jesus é meu
E nós somos filhos por adoção, Jesus é filho por natureza, e Jesus, o Filho de Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, ao se encarnar no seio de Nossa Senhora, desceu a este mundo para buscar-nos, para procurar-nos e para redimir-nos. Portanto, para resgatar-nos, dizei aos cativos que estão nas trevas, saí, dizei aos que estão nas trevas, mostrai-vos, vinde à luz. Por isso que o batismo também é chamado de iluminação, para que nós possamos vir para a luz e possamos nos entregar totalmente a Jesus, recebendo o perdão dos pecados. Agora eu posso começar algo novo, porque agora eu fui regenerado, eu fui perdoado, o meu delito e o meu pecado foi cancelado. Agora eu posso iniciar com Cristo uma novidade. E o sacramento da confirmação, a própria palavra indica a sua excelência e a sua necessidade. O sacramento da confirmação vem para potencializar e para tornar e realizar o efeito do que o batismo processou e iniciou. Eu sou de Deus, sou filho de Deus, sou templo do Espírito Santo, mas é claro que nós precisamos crescer, porque tudo que nós poderemos fazer ainda não foi potencializado. E é por isso que o sacramento do Espírito Santo, o sacramento da confirmação, ele é dado, ele é conferido pela igreja imediatamente após o sacramento do batismo, para que aquela pessoa que acabou de receber o perdão dos seus pecados, para que aquela pessoa que recebeu o batismo e está unida a Jesus, tenha a força necessária para crescer e tornar-se um soldado de Deus. E nós, na medida que formos compreendendo o tema, nós vamos também fazendo simultaneamente ganchos com a nossa ação pastoral. E sejamos sinceros, os nossos jovens, crianças e adultos que são crismados, na maioria das paróquias, eles têm se tornado, de fato, combatentes de Cristo, transmissores da fé, pessoas que vivem a doutrina e que se tornaram, de fato, discípulos de Jesus? A resposta, infelizmente, é não. Os efeitos não são alcançados. Qual é a razão fundamental disto? Vamos tentar compreender, não só racionalmente, mas vamos tentar, já que estamos na Quaresma, um processo sincero de autêntica conversão. Portanto, a título de preâmbulo, gostaria de deixar claríssimo, com bastante evidência, que o sacramento chamado confirmação, que nós chamamos popularmente crisma, não é uma invenção da Idade Média, não é uma criação da igreja em séculos posteriores. E eu posso afirmar que o sacramento da confirmação tem sua base e seu direito de cidadania no Novo Testamento. E já estava, assim como o batismo, já estava prefigurado no Antigo Testamento. Vamos então fazer essa caminhada juntos. Se nós percorrermos os textos do Velho Testamento, nos seus 47 livros, nós vamos perceber com clareza que Deus faz uma promessa. E a promessa de Deus é que Ele enviaria o Espírito para transformar as pessoas e, consequentemente, para transformar o mundo. Vejam, por exemplo, a sabedoria da Igreja Católica. Acabamos de rezar: vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. O fogo do vosso amor. Nós precisamos deste fogo santo para que nós tenhamos habilidade e condição de incendiar o mundo. O que é que o mundo sofre? De uma frieza. Hoje de manhã, na hora de manhã, hoje ao meio-dia, na Santa Missa, durante a homilia,
A partir do texto do profeta, que foi a primeira leitura, eu apontei um pecado muito atual da humanidade, que é a nossa indiferença. Na época de Jeremias, os seus opositores diziam assim: não vamos dar atenção às suas palavras, não vamos lhe dar crédito. Não dar crédito a alguém é indiretamente desacreditá-lo. Deixe-o falando só, é um bobão, é um inútil, ele não tem nada que acrescentar e, consequentemente, a doutrina que ele expõe não é interessante porque não é útil. E essa indiferença também acompanhou Jesus, inclusive durante os 4 tribunais por que ele passou. Em Anás, em Caifás, ele foi tratado com desdém e com desprezo. O 3º tribunal foi o de Pilatos e o 4º foi o de Herodes. Quando chegou no palácio de Herodes, que estava de férias em Jerusalém, porque ele era etnarca na Galileia, quem governava Jerusalém era um dos seus irmãos, ele viajou da Galileia para Jerusalém para ficar no seu palácio que ele possuía na capital. Ele era o etnarca da Galileia e veio para a Judéia por causa da festa da Páscoa, para ficar com todo mundo. Tanto é verdade que quando Jesus passou por lá, na noite anterior, ele tinha promovido um bacanal com todos os seus servos e com todos os seus pares. No 4º tribunal, Jesus foi considerado um bobo, igual a Jeremias, na primeira leitura da missa de hoje. Portanto, esse desdém que tira os créditos da pessoa que está ali ungida, cheia do Espírito Santo, revestido do poder com a autoridade dada por Deus, para anunciar, para santificar e para salvar. E é por essa razão que nós consideramos, pelo que até aqui foi exposto, que a promessa de Deus é a de enviar um espírito de renovação, um espírito que fosse capaz de retirar das trevas, como nós acabamos de dizer, enviai o fogo do vosso espírito. Precisamos, com este fogo brando, que nós recebemos no batismo e na confirmação. Toda vez que eu usar aqui durante essa palestra a palavra confirmação, eu estou falando do sacramento. Não confundam essa palavra nem com adjetivo, nem com advérbio, nem com substantivo ou com qualquer outra palavra do dicionário. Eu estou falando do sacramento. Toda vez que usar a expressão confirmação aqui, nesta palestra, refiro-me a um dos 7 sacramentos da Igreja Católica, porque a Igreja fundamenta que os 7 sacramentos estão no Novo Testamento. E nós somos católicos, não somos protestantes. Nós não estamos aqui nem para negar, nem para refutar, mas para confirmar. E estamos aqui confirmando a confirmação, que é um dos 7 sacramentos. E este sacramento, que é a doação, Jesus doa e Jesus dá. É outra palavra do português. Jesus é o dador. Ele é quem dá o Espírito Santo. Por isso que nós acabamos de rezar com essa oração oficial da igreja. Enviai o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito. Precisamos deste fogo brando, que ao mesmo tempo é um fogo poderoso, para incendiar o mundo de testemunhas, que nós chamamos com o nome de santos. Enviai, Senhor, vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a terra. Por que o Espírito Santo cria? Porque a primeira criação de Deus foi corrompida, e nesse processo nós estamos dentro de inúmeras corrupções, dentre as quais a corrupção original chama-se pecado. E somente o Espírito Santo pode dar ao gênero humano uma virtude que a humanidade não possui, que é específica e restrita a Deus, a virtude de criar outra vez. E é a pessoa divina de nosso Senhor que vai potencializar essa criação nova através do batismo, que nós comentávamos ontem, e agora outro sacramento diferente do batismo, que é o sacramento da confirmação, que igualmente nós temos necessidade. Quem já fez entrevista de noivos
depois de fazer a jornada matrimonial, tem um colóquio com o pároco. É uma sessão de perguntas. É evidente que o pároco tem uma oportunidade ímpar de conhecer seus paroquianos, de entreter com eles um diálogo afetuoso para conhecer um pouco a história dos noivos e a trajetória deles na igreja. E depois ele pode fazer aquelas perguntas que são previstas no documento que vem da cúria. Uma das perguntas que é fundamental: você foi crismado? Está lá, está no documento, está na entrevista feita aos noivos. É fundamental e necessário que antes de morrer você seja crismado. Portanto, nenhum sacramento é facultativo, nenhum. Pelo menos o que você pode receber. Tem sacramentos que eu nunca vou receber, o matrimônio, eu nunca vou receber. E tem sacramento que você que está olhando para a minha cara nunca vai receber, o sacramento da ordem. Exceto o sacramento da ordem, que muito provavelmente aqui, de quem está aí, dos leigos, ninguém vai receber. E assim como esta pessoa aqui nunca vai receber o sacramento do matrimônio, os outros 5 são necessários, são essenciais e são indispensáveis para quem quiser ir para o céu. O sacramento da crisma não é um acessório e não foi inventado na Idade Média. O sacramento da crisma é essencial da missão de Jesus. Na intenção de Jesus já estava presente um sacramento específico e próprio do Espírito Santo. Entretanto, faz-se necessária uma impostação, ou seja, uma argumentação mais sólida. Como é que o Espírito Santo vai chegar? Como é que o Espírito Santo vai agir? E como é que o Espírito Santo vai interagir? Já dei a resposta. Acabei de dar a resposta. O Espírito Santo vai interagir. Como? Reflitam 30 segundos e arrisquem uma resposta inteligente. Como é que o Espírito Santo vai agir? Isso tudo já estava previsto no Velho Testamento. Deus fez promessas. Como é que Deus iria agir através desse Espírito Santo? Como é que é essa história? É simples. Deus promete um Espírito para renovar o mundo. Mas antes que o Espírito comece a agir, aparece no cenário de Israel e a partir do contexto de Israel, para todos nós e para a nossa felicidade, para a nossa salvação, eis que surge no meio da humanidade uma pessoa de carne que vem cheio do Espírito Santo e é a pessoa abalizada por Deus Pai Todo-Poderoso para conferir, distribuir e dar esse Espírito aos outros. Qual é o nome desta pessoa? Jesus Cristo. O Espírito Santo vem para nós por meio desta pessoa histórica e desta pessoa concreta que no Calvário, na sua morte na cruz, entrega o Espírito Santo. Confere o Espírito Santo no Calvário e principalmente no momento de Pentecostes, para que a sua igreja, que é a sua esposa, seja responsável pela transmissão da fé e para conferir o Espírito Santo para todas as pessoas regeneradas no batismo. São 2 sacramentos diferentes, mas são 2 sacramentos interligados. Depois de ser batizado e receber o perdão dos pecados, eu tenho necessidade de ser crismado para que o Espírito Santo seja o Pai dos pobres. O Pai dos pobres é o Espírito Santo, porque os pobres somos nós, os pecadores. Inclusive na Ave Maria, em francês, que se reza assim: Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs.
em português, em italiano, essa palavra não entrou mais. Pauvre pécheur, pobres pecadores. Em português nós dizemos, rogai por nós, pecadores. Mas, afinal de contas, qual é a pobreza mais radical que nos define essencialmente? O pecado. E é por essa razão, e em virtude do que nós estamos afirmando, que o Espírito Santo é o Pai dessa pobreza, dessa indigência toda, que nós precisamos nos nutrir de Deus pelos 7 sacramentos, inclusive o sacramento do matrimônio, para que nasçam crianças, para que sejam batizadas e crismadas, para que a família de Deus aumente, e o sacramento da ordem, para que pessoas batizadas e crismadas, chamadas por Cristo com uma vocação específica, pela imposição das mãos e pelo sacramento, sejam Cristo no mundo para conferir os sacramentos aos seus iguais. A igreja está organizada de maneira que a pobreza receba a riqueza de Cristo que nos vem pela mão do sacerdócio. Como diz um dos livros do Novo Testamento, que nós chamamos vulgarmente Carta aos Hebreus, que não é uma carta, é uma homilia, lida numa missa só, numa missa dominical. Então não é carta, porque não foi endereçada a uma pessoa privadamente, é uma homilia de domingo. E naquele texto está dito: todo sumo sacerdote é retirado do meio do povo e constituído em favor do povo nas suas relações com Deus. E nessa comunicação do Espírito Santo com as almas, os ministérios se ordenam de maneira que a nossa pobreza, que a nossa indigência, que a nossa carência seja suprida de modo ordeiro, de modo ordinário, no bom sentido. Ordinariamente Deus nos dá a sua assistência por meio da sua própria igreja, que é a esposa de Jesus e que é o corpo de Cristo, pela qual nós servimos a Deus e pela qual nós nos tornamos os seus membros, pelo sacramento do batismo e pelo sacramento do Espírito Santo. Primeira conclusão a qual eu gostaria de chegar com esse preâmbulo, que a promessa do Espírito Santo é um dom escatológico, fazendo um gancho com o nosso curso de 2022, Escatologia, Escatom, as últimas realidades, para que nós cheguemos ao céu, purgatório, evitemos o inferno e passemos pelo juízo final. Nós temos necessidade do Espírito Santo, que foi prometido por Deus no Velho Testamento como um dom escatológico. O que é isso? Como é que a gente pode traduzir esta frase de maneira que todos compreendam da maneira mais simples possível? Estamos nos aproximando do fim, mas antes de chegar ao fim, de nos aproximar de Deus e receber o julgamento que nós merecemos, Deus antecipa sua potência prometendo: vai mandar o Espírito Santo, o Espírito novo, para remediar a situação. Esta devoção aqui, que é de Portugal, Nossa Senhora dos Remédios, quem é de Portugal compreende que os remédios que contém o nome da Virgem Maria é mais do verbo remediar do que a questão de remédios para curar doenças. A Virgem Maria é invocada em benefício da Igreja Católica para que ela possa remediar as situações de conflito entre as pessoas e para reconciliar as pessoas com Deus, assim como ela, nas bodas de Caná, no capítulo 2 do Evangelho de São João, remediou uma situação complicada que envolvia os noivos e que colocava em constrangimento todos os convidados daquele matrimônio. Assim também no casamento de Jesus com cada alma no sacramento do batismo, a mesma Virgem que remedeia. Eu posso remediar algumas situações, sim ou não? Sim ou não? Nós podemos remediar coisas na vida de outras pessoas? Graças a Deus que sim. Uma mãe
pode mediar muitas zonas de conflito na sua família, inclusive entre o pai e os filhos. Eu medeio, ela medeia muito melhor do que eu, porque ela é a mãe de Deus, ela é a mãe do Salvador, e nesta igreja que ela elegeu como santuário das suas misericórdias, das misericórdias da medianeira universal, que remedeia qualquer situação, ela está permanentemente diante de Cristo, remediando nossos abatimentos, remediando nossos sofrimentos. E como é que ela remedeia? Sendo esposa do Espírito Santo, rogando por nossa indigência, rogando por nossa pobreza, para que nós sejamos revestidos de Cristo. Quando Bento XVI foi eleito Papa em abril de 2005, ele começou a recuperar artefatos litúrgicos dos papas da época do Renascimento, que fazia séculos que não se usavam mais. Por exemplo, os famosos sapatos vermelhos, que João Paulo II usou no início do pontificado. Depois trocou por sapatos marrons ou até sapatos pretos convencionais. Logo eleito, já na sua primeira aparição no balcão, ele já vinha vestindo os sapatos vermelhos. A mídia anticlerical, que sempre detestava Ratzinger, não perdeu a oportunidade e imediatamente começa uma campanha difamatória contra Ratzinger, dizendo que, entre outras coisas, ele é um homem extremamente vaidoso, porque usava coisas de luxo e de alto nível. E a matéria que saiu na época dizia assim: o Papa veste Prada. Quem é antenado com a moda sabe que a marca Prada é uma marca de utensílios de luxo, perfumaria, roupas e acessórios. E como é uma marca italiana, assim como outras, a Dolce & Gabbana, Versace, Ralph Lauren e dezenas de outras marcas que estão presentes no mundo inteiro, a crítica era menosprezar e desacreditar um Papa que apenas apareceu e já começava a esnobar. O Vaticano imediatamente emitiu uma nota dizendo: o Papa não veste Prada, porque não se trata de um ato de vaidade, não se trata de um ato de ostentação ou de esnobação. O Papa, assim como qualquer cristão leigo, que não é pouca coisa, toda pessoa batizada veste Cristo. E aqui está a nossa credencial, aqui está o nosso crachá, aqui está a nossa apresentação visual para um mundo que cada vez mais quer saber de religião. E a religião tem que mostrar-se interessante para os outros, porque as pessoas que praticam a religião vestem Cristo e conseguem levá-lo consigo para todos os ambientes que sejam frequentados por nós, mesmo ambientes que aparentemente não dão acessibilidade a Jesus. Mas como eu sou luz do mundo e sal da terra, onde eu andar, tu irás comigo, e se me faltar a habilidade, ela irá remediar, porque ela é a santa dos remédios, que remedeia pessoas, remedeia situações e remedeia circunstâncias. Tanto isto é verdade que os anjos, a começar do nosso anjo da guarda, se nós pedirmos com fé, sair de casa atrasado, sei que na avenida eu vou encontrar um tráfego lento e pesado e que poderei inclusive encontrar um engarrafamento nos próximos 50 quilômetros, e isso compromete eu chegar e encontrar uma vaga no estacionamento, peça ao anjo da guarda: guarde para mim uma vaga no estacionamento. Padre Pio dizia isso com muita frequência: peçam mais ao anjo de vocês, vocês estão pedindo muito pouco.
Os anjos foram criados e colocados ao lado de nós para nos servir em todas as necessidades e também nas necessidades materiais. Quantos milagres pela intercessão do anjo da guarda, que providencia desde coisas muito elementares até coisas bastante sofisticadas que estão acima da nossa alçada e da nossa competência. Se o anjo remedeia, imaginemos aquela que no céu, coroada como rainha, é venerada pelos serafins e pelos querubins, pelos tronos, dominações, virtudes, potestades, arcanjos e todos os anjos. Todos os 9 coros dos anjos submetidos a Maria para executar prontamente os seus desejos e as suas intenções. Tudo isso porque nós, pelo sacramento do batismo e pelo sacramento da crisma, somos vestidos pela fé, somos revestidos de Jesus, que a partir de agora nos ampara e nos acompanha durante a nossa trajetória humana. Porque o Espírito Santo é uma promessa escatológica, é um dom escatológico que Deus daria à humanidade para que ela fosse renovada e transformada. Primeira conclusão: Jesus no Rio Jordão é uma pessoa divina. Entretanto, Jesus já está com o Espírito Santo, isso é óbvio, mas para muitas pessoas hoje isso tem que ser repetido, porque as pessoas não compreendem mais. Na encarnação, quem gerou o Verbo eterno de Deus no ventre de Maria? O Espírito Santo plasma Jesus. Esta criatura chamada Jesus passa a existir no momento em que o Espírito Santo cobriu a Virgem Maria. Mas esta criatura que tem o nome de Jesus não é uma pessoa humana, é uma pessoa divina, e quem está nele é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que está ao mesmo tempo com o Pai e com o Espírito Santo. A partir do primeiro momento da sua concepção no ventre de Maria Santa, esse que será conhecido como Yeshua, Jesus, o nosso Salvador, o nosso Libertador, o nosso Resgatador, é o homem novo que traz o Espírito novo que renova o homem para que ele se transforme no homem novo, criado à imagem e semelhança de Deus, regenerado no batismo. Assim como Adão e Eva, os nossos primeiros pais, pecaram, e pelo pecado da soberba, da vaidade e da desobediência se afastaram de Deus e foram expulsos do paraíso, Jesus, como bom pastor, vem doar o Espírito Santo para reabilitar, reaproximar o ser humano de Deus outra vez. Portanto, esse nosso Jesus, que é o Verbo divino encarnado, quando foi batizado, por meio do batismo, potencializa o ser humano para que ele possa fazer a vontade de Deus. Essa é a tarefa de que os profetas no Antigo Testamento prometiam o Espírito Santo. Prometiam, mas que ainda não tinha realizado os seus efeitos. Podemos perceber sinais do Espírito agindo por toda parte, especialmente nas pessoas justas do Velho Testamento. Mas a plenitude só chega a partir do momento em que Jesus inicia o seu ministério público. Porque durante os primeiros 30 dias, Jesus está vivendo muito discretamente na casa de Nazaré, sendo educado por Nossa Senhora e sendo protegido pelo glorioso São José, a quem Jesus sempre chamou de Abá, por quem nutriu uma obediência e um amor incondicionais. Mas a partir do momento que o nosso Jesus é batizado no Jordão, isso eu falava ontem também, a humanidade com as nossas carnes, que Jesus assumiu no ventre de Maria,
agora poderá o ser humano receber o Espírito Santo para fazer a vontade de Deus, nos seus mínimos detalhes. De que maneira? Correspondendo àquilo que Deus espera de nós, que não conseguiríamos somente com a nossa vontade humana, mas que devemos estar submetidos a Deus pela docilidade com que permitimos que o Espírito Santo dê as ordens e que nós possamos, com a graça, corresponder a Deus com prontidão e principalmente com alegria. É outro movimento do Espírito, por sinal, é um dos seus 12 frutos. Quando o Espírito Santo age na alma de alguém, infunde naquela pessoa uma alegria extraordinária de poder servir a Cristo e de ser contado no número dos seus amigos. Agora, eu gostaria de citar uma afirmação do Papa Paulo VI, num documento redigido por ele próprio, em que, na sua condição de Papa, ele afirma que a nossa confirmação como sacramento, o sacramento da confirmação que nós recebemos, ele torna presente o Pentecostes. Poderíamos dizer, mas isso também é óbvio, mas precisa ser dito. E qual é o movimento que nós destacamos em Pentecostes? O Espírito Santo desceu sobre os apóstolos e os discípulos que encontravam-se lá em oração, rezando durante 9 dias. A ascensão de Jesus, no 40º dia após a sua ressurreição. Não se afastem de Jerusalém, continuem unidos, eu vou mandar outro Paráclito. E durante os próximos 9 dias, São Pedro e os outros, inclusive Matias, que substitui Judas, o traidor, o grupo está fechado no total de 12, os discípulos e as santas mulheres, entre as quais a Virgem Maria, que na ocasião de Pentecostes vai vislumbrar aquilo que já havia acontecido com ela há 33 anos. Olha o verbo, A, indica pretérito. Aquilo que havia acontecido com Nossa Senhora há 33 anos. Ela já conhece o Espírito Santo, preste atenção. Ela já é plena do Espírito Santo, que Gabriel, quando entrou na casa de Nazaré, cumprimentou-a dizendo: Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Leia o Evangelho de São Lucas. Primeiro faz uma saudação esquisita, chamando-a de cheia de graça, predileta de Deus, amada por Deus, bendita entre todas, amadíssima é Maria, porque é cheia de graça. Depois revela o desígnio de Deus a seu respeito. Depois, olha que mistério maravilhoso. Depois acontece a encarnação, embaixo de quem Maria concebe a segunda pessoa da Santíssima Trindade, Jesus, ou melhor, o Verbo de Deus, lá no seio da Trindade, para que ele depois aparecesse, o homem perfeito, aquele que vem transformar o gênero humano, aquele que viria para transformar a humanidade, doando o Espírito Santo. Quatorze anos antes dele, Jesus nascer, que a Virgem Maria estava com 14 quando ficou grávida. Como é que eu sei a data? Porque é a data que as meninas têm a primeira ovulação, de 13 para 14 anos. É claro que foi nesse período. É claro. Tudo em Maria é de Deus. Nada dela foi alterado e muito menos adulterado. Como o filho que ela traz é seu primogênito e único, e é Deus, e é o Salvador do mundo,
Nela não há ruptura entre a sua vida e sua missão. Dos 13 para os 14, concebeu. Mas antes de conceber, quando ela estava no ventre de Ana, sua mamãe, um milagre extraordinário ocorria. A segunda pessoa da Santíssima Trindade, para preparar para si o corpo de homem, antecipou o poder do Calvário e ofereceu ao Divino Padre Eterno, Deus nosso Senhor e Guia, ofereceu seus méritos da paixão, da sua morte e da sua gloriosa ressurreição para adornar a alma de Maria e trazer o seu corpo imaculado. O novo Adão e a nova Eva. Maria é a Imaculada. É a semente da humanidade renovada, preparada por seu Filho, que será o homem novo que vai comunicar o Espírito para transformar o mundo inteiro. Em Pentecostes, portanto, Nossa Senhora vê cumprida a última promessa de Jesus, o seu Filho bendito. Aquilo que Deus fez em mim, como foi que ela cantou quando encontrou com Isabel, sua parenta idosa: o Senhor fez em mim maravilhas. Maravilhas da graça, coisas que só Deus pode fazer, conceber, idealizar e realizar. Por isso que Gabriel, na Anunciação, fez um elogio a Maria antes do Espírito Santo vir, para a encarnação da segunda pessoa da Trindade, porque Maria já era imaculada. E eu faço ideia da estupefação de Gabriel. Gabriel é um arcanjo da segunda hierarquia. Lá no topo, no 8º coro, estão os querubins. E o 9º coro, que é o mais alto, estão os serafins. Gabriel é o arcanjo da encarnação. No céu, ele está habituado a conviver com seres de grandeza igual ou superior a ele mesmo, além, evidentemente, do Filho, do Pai e do Espírito Santo, que é Deus. Mas a partir do momento que Gabriel visitou a casa de Nazaré e entrou no quarto onde estava Maria, ele deparou-se com algo extraordinário. Eu nunca vi, com exceção de Deus, lá no céu, nunca vi um ser criado por Deus com tanta beleza, com um acúmulo de graça tão extraordinário. Eu sou arcanjo, mas eu não tenho a graça na intensidade que essa menina possui. Eu te saúdo, Maria, cheia de graça, muito mais cheia do que eu. Extraordinário, espetacular. Obra da graça que Maria cantou para Isabel e cantaram juntas. O Senhor fez em mim maravilhas. Maria, superabundante da beleza que Deus derramou na sua alma e no seu corpo. É imaculada, é virgem perpétua e no fim da sua vida foi conduzida pelos anjos com o corpo e foi entronizada, glorificada e coroada para ser a nossa medianeira e intercessora nossa junto de Jesus para o bem da nossa alma. E é por isso que em Pentecostes Maria vê concretizada a última promessa de Jesus. O Espírito Santo agora está santificando, está abençoando e está derramando seus ricos dons para que a igreja toda, sendo aquilo que ela é, corpo de Cristo, seja a comunhão dos santos, daqueles que devem testemunhar e tornar Jesus presente em todas as suas dimensões. E agora olhemos para Ele.
o nosso glorioso São José, cuja missão é exatamente ser o pai de Jesus. João Batista é grande, São Pedro, São Paulo, todas as personagens do Velho Testamento, Ezequiel, Jeremias, Isaías, todos quiseram ver o homem novo, mas não viram. Falavam sobre ele, anunciavam que os anos estavam se abreviando. Ontem eu deixei bem claro que o batismo que Jesus instituiu como sacramento é para a remissão dos pecados e foi precedido pelo batismo de penitência de João, porque João percebeu pelos sinais, pelas evidências do tempo que o Messias estava chegando, e para que o Messias chegasse com a pá na mão para fazer a purificação do mundo, era necessário que ele, o Messias, chegando, encontrasse um povo disposto. E qual é a disposição do povo? Batizar-se, purificar-se, preparar-se para receber no futuro o Espírito, porque só o batismo de Jesus confere o Espírito Santo, porque é o batismo do Espírito e do fogo. Mas existem duas pessoas especiais, cuja missão não poderá ser repetida por nenhuma outra. Maria, a Imaculada, como eu acabei de descrever, até o espanto do arcanjo Gabriel, que nem no céu, nem nos serafins, nunca havia visto tanta beleza. E lembrem-se que na gnose, gnosticismo, uma das piores, se não a pior de todas as heresias que está presente em todas as épocas da Igreja Católica e muito atuante nos dias de hoje, o sexo feminino sempre era considerado como uma criatura abjeta, principalmente quando ela gerava uma pessoa por vias de matrimônio. Todas essas ideias pela gnose eram consideradas asquerosas, porque os gnósticos, por meio de ascese e de penitências muito repetidas e muito fortes, procuravam um estágio de purificação que fosse sobre-humano, para que eles conseguissem se afastar cada vez mais da humanidade, para que eles fossem se espiritualizando e se afastando do mundo da matéria. E a mulher, pelo fato de ser do sexo feminino e conceber, ela é a fotografia de tudo que é material, de tudo que os gnósticos pretendem rejeitar, rechaçar e detestar. E quando Gabriel chega, reconhecendo os desígnios admiráveis de Deus e a missão que Deus prescreveu para Maria, não foram os sacerdotes no templo que receberam a incumbência de anunciar o Messias, não foi no templo de Salomão, o templo de Herodes, mas foi na periferia de Nazaré para uma mocinha de 14 anos que acabou de ovular. Que está grávida. E que por meio da sua gravidez, do seu sim a Deus, por meio milagroso, por método miraculoso, aquela luz intensa que desceu ao seu ventre na noite de Natal seria ofertada para o mundo. E é por causa disso que Lúcifer, lá na eternidade, antes da criação do mundo, quando Deus quis revelar a criação do homem e que haveria o sexo feminino, e que de uma mulher nasceria no tempo e na história o Salvador, se Lúcifer tivesse carne e tivesse rosto, ficaria rubro de raiva. Por isso gritou: não servirei, não me submeterei, não vou ser anjo de guarda de pessoas inferiores a mim, e muito menos vou obedecer a uma mulher. Pois bem, na anunciação, Gabriel, feliz, reconhece a excelência e a santidade daquela que é imaculada, mas discretamente a outra pessoa, que já era o seu esposo, porque a anunciação do arcanjo Gabriel não foi a uma mãe solteira. Não tenho nada
a condenar as mulheres que conceberam sem ser casadas. Mas eu devo dizer que Nossa Senhora não concebeu Deus no seu ventre estando fora do matrimônio. Deus preparou tudo com muito carinho. Ela já era a esposa de São José. E assim como Deus dispôs uma mulher santa e imaculada para ser a mãe de Jesus, simultaneamente dotou a alma e também o corpo de um varão para que fosse o pai para Jesus e o esposo protetor de Maria. Aqui estão, assim como Adão e Eva foram criados em santidade, em amizade com Deus, para a restauração da humanidade. Deus houve por bem nos dar uma nova Eva, Maria, e um novo Adão, Jesus, e ambos protegidos pelo casto São José, para que a Sagrada Família seja modelo e exemplo para todos nós. Portanto, em São José, na Virgem Maria, 14 anos antes de Jesus nascer em Belém, a humanidade já possuía uma espécie nova. Maria é diferente, ela é imaculada. A humanidade já está no seu processo de transformação. E se Jesus conseguiu nas bodas de Caná pegar água, hidrogênio e oxigênio, e com a força da sua intenção, com a força da sua palavra, fez o milagre e transformou a natureza da água em outra coisa diferente do que ela era, também o mesmo esquema serve para Maria, sua mãe. Pôde criar uma mãe digna para si, que fosse totalmente santa e imaculada. 14 anos antes de Jesus aparecer na manjedoura em Belém, Maria já estava presente no mundo como imaculada, semente de uma humanidade nova que brota por vontade da Santíssima Trindade. Portanto, o esquema apresentado pelo Antigo Testamento desde séculos já preparava o mundo para receber o Espírito Santo. E é por essa razão que eu apresento agora alguns textos bíblicos para fundamentação do sacramento da confirmação na Igreja Católica. Entre eles, eu gostaria de citar o próprio capítulo número 2 dos Atos dos Apóstolos, que eu acabei de explicar, onde nós temos a descida do Espírito Santo para os apóstolos. Na ladainha, como é que nós invocamos Nossa Senhora? Sede da sabedoria, arca da aliança, causa da nossa alegria, vaso espiritual, vaso honorífico, vaso insigne de devoção. O que é isso? Maria é toda nova, Maria é somente de Deus. Em Pentecostes acontece para os outros o que já havia acontecido com ela. Mas, se nós formos ler atentamente o capítulo 2, que não vamos fazer pela brevidade do tempo, nós vamos, depois do Pentecostes, após o Espírito Santo descer na alma dos apóstolos e dos discípulos, São Pedro vai até a escadaria do cenáculo e faz um discurso improvisado. Cheio do Espírito Santo, ele faz uma grande pregação e consegue a conversão e o batismo de muitas pessoas. E naquela ocasião, Pedro faz uma citação de um texto dos profetas que ele já tinha lido várias vezes e que o Espírito Santo, que acabou de descer nele, revela. Porque tudo aquilo que nós lemos, tudo aquilo que nós estudamos, tudo aquilo que nós fazemos apontamento,
tudo aquilo que é fruto da nossa habilidade, fruto da inteligência e da sabedoria e da ciência, que são dons do mesmo Espírito Santo, quando nós estamos fazendo um momento como esse, em que inclusive você pode ganhar uma indulgência parcial, porque nós estamos fazendo uma meditação, o Espírito Santo trabalha todas as categorias que eu já li, já estudei, já anotei. Ele revela, ele traz à tona, porque nós somos assistidos pelo Espírito Santo. Por isso que Jesus uma vez falou no Evangelho: quando você for acusado e quando você for ao tribunal, não se preocupe com o que você vai dizer, porque o Espírito Santo vai dizer e colocará nos seus lábios as palavras. Nós cremos e professamos a nossa dependência do Espírito Santo. E nessa ocasião, Pedro faz a citação de uma profecia que encontra-se em Joel, que encontra-se no capítulo 3 e que vai dos versículos 1 até o versículo 5. E que também nós poderíamos acrescentar esse belíssimo texto que está aqui aberto na minha frente, Ezequiel 39, versículo 29. Aqui eu leio, é apenas um versículo. Ezequiel 39, versículo 29. Escutem: não esconderei mais deles a minha face, porque espargirei meu espírito sobre toda a casa de Israel. As promessas de Deus no Velho Testamento não estão restritas a uma pessoa privilegiada ou a um clã. Moisés no acampamento. Moisés estava ficando velho, cansado, já passou dos 70, e o pessoal vinha atrás dele para resolver qualquer questão, até de terra, até de herança, briga de marido com mulher, tudo levavam para Moisés. Ele já estava cansado e também entediado. A vida toda cuidando dessas picuinhas, dessas coisas menores. Vou constituir conselheiros, vou rezar, vou pedir a Deus que distribua um pouco do meu espírito e distribua sobre esses anciãos, para que eles sejam constituídos juízes em meu nome. Eles vão resolver as causas menores, vão filtrar todo mundo que vier atrás de mim, vai primeiro para eles, e apenas os casos mais graves eles vão encaminhar para mim. E no dia marcado foi feita a reunião solene, foi feita a oração, e o dom da profecia foi derramado sobre aqueles anciãos. 2 não compareceram, por alguma razão. Mas mesmo assim começaram a profetizar e começaram a falar palavras de Deus. Josué, secretário de Moisés, ficou com ciúmes e foi dedurá-los e foi denunciar para Moisés: tem 2 que estão na lista que não compareceram, estão fora do acampamento, não estão conosco, mas mesmo assim estão profetizando e usando o teu nome, porque eles estão afirmando que receberam a parcela do teu, está falando com Moisés, segunda pessoa singular, do teu espírito, que Deus distribuiu. Moisés percebeu que era ciúmes. Você está ciúme no meu lugar. Aí diz a frase que mais me interessa: como eu gostaria que todo o meu povo fosse povo de profetas. Quando foi que essa palavra de Moisés se cumpriu? Quando Jesus instituiu a Igreja Católica com o sacramento do batismo. Todos os batizados são profetas e devem ser e exercer isto. Talvez você não use esse carisma com frequência, mas tem momentos extraordinários na vida que Deus inspira e nós dizemos coisas que depois a gente para refletir e diz: de onde saiu isso? De onde veio essa palavra de sabedoria? Como foi que essa palavra veio à minha boca? E às vezes essa palavra é tão poderosa que salva um filho da desgraça, que salva um casamento da ruína,
e que salvam a paróquia da corrupção e da divisão, porque nós temos o Espírito Santo, que foi preconizado, prefigurado e prometido. Todos os livros do Velho Testamento prometem: Deus vai mandar um Espírito para resolver as coisas. E quando Jesus começar a falar de despedida, Jesus acabou de morrer na cruz, ressuscita, aquela alegria, aquela comemoração. Os apóstolos estão pescando no mar, quando chegam na praia, Jesus já assou um peixinho, eles estão felizes, estão satisfeitos, Jesus está conosco outra vez. Passam-se 7 semanas, 6 semanas, completaram-se 40 dias, e Jesus começa o discurso do adeus. Vou embora, e agora é de vez. E Jesus se dá conta que eles começam a ficar cheios de tristeza. Abro parênteses para citar 2 textos do Novo Testamento. Jesus queria que o grupo dos apóstolos fosse o número de 13 homens. E Padre Stanley, como é que o senhor sabe dessa informação? Está aqui no Evangelho. Jesus já tinha fechado o grupo, mas quis colocar um outro. Ele ganhou um apelido, o jovem rico. Foi ele que foi atrás de Jesus, diferente dos outros que Jesus foi atrás. Esse garoto chegou perto de Jesus e disse: Bom mestre, o que eu devo fazer para lucrar a vida eterna? Cumpra os mandamentos que estão no Antigo Testamento. Vá ler o livro do Êxodo, foi escrito por Moisés, eu que mandei. Vá ler, vá estudar, vá praticar. O Levítico diz: sede santos, porque vosso Pai Celestial é santo. O que eu tenho para dizer é isso: vá e siga os mandamentos. Isso aí eu já faço, eu já sou bom nessas coisas, eu quero algo a mais, eu quero a perfeição. Porque Jesus vai dizer: sede perfeitos. E esse futuro apóstolo disse: eu quero mais. Mas ele queria por orgulho, não por humildade. Ele queria saber mais para se tornar mais perfeccionista, além do que já era, porque certamente havia nele um pouco de desequilíbrio. E Jesus, que pede a perfeição, disse: que bom. O que você pede a mim corresponde ao que eu espero de você. Volte para casa e, chegando lá, pegue seus pertences, pegue sua fortuna. Aí Jesus pegou pesado. Jesus mede por cima, nunca por baixo. Pegue o dinheiro que você adquiriu com a venda, distribua, depois vem e segue-me. Essa expressão, vem e segue-me, é um chamado vocacional a fazer parte do grupo seleto, porque aqueles que são convidados a viver com o Cristo num círculo fechado, para se tornarem os primeiros que vão divulgar a mensagem e que irão transmitir a fé. Como é que o Evangelho termina de acordo com a história daquele moço? Voltou para casa cheio de tristeza. É o contrário daquilo que o Espírito Santo promove. Quando o Espírito Santo, prometido no Velho Testamento e doado por Jesus no Novo Testamento, ele comunica uma satisfação que é maior do que os nossos sentimentos, porque nós nos identificamos e nos unimos a Jesus. E este é o efeito que o sacramento da crisma deveria estar realizando na alma das pessoas crismadas. E nós percebemos em muitos grupos de catequese de crisma que as pessoas adultas que vêm para se crismar chegam vazias e saem mais vazias ainda, descomprometidas, irresponsáveis e principalmente desconexas de tudo que a igreja sugere e de tudo que Jesus pede. E o segundo caso, os discípulos de Emaús, no capítulo 24 do Evangelho de Lucas. Jesus ressuscitado entrou no meio da turma
Como era o nome do cara? Um chamava-se Cleófas. Cleófas. O outro nem nome sabemos. Pelo menos não aparece aqui. Jesus pergunta-lhes: o que é que vocês têm? Você é o único forasteiro por aqui? Não sabe o que aconteceu? Nós seguíamos um rapaz chamado Jesus, lá de Nazaré, na Galileia, fez muitos milagres, falava bonito, nós acreditávamos nele e reputamos que ele era, olha aí os verbos, ele era, nós acreditamos que ele era o Messias que Deus prometeu, mas faz 3 dias que mataram-no na cruz, e nós estamos voltando para casa, para a nossa vida de antes. E Jesus disse: como vocês são lentos e tardos para acreditar em tudo que dizia respeito ao Messias, nos Salmos, nos profetas e em toda a Sagrada Escritura. E começou a explicar-lhes tudo que dizia respeito a Jesus. Eles estavam também muito tristes, e a tristeza, se ela não for revertida, ela provoca uma lentidão. Os discípulos de Emaús estavam lentos porque não compreendem, o contrário de São João. São João, quando vai ao túmulo, ele vai correndo. Porque Madalena chega e diz: ele não está mais lá, ele está vivo. E São João, que é o discípulo amado, que viu Jesus transfigurado, que viu Jesus na praia, quando São Pedro, assim de madrugada, sem enxergar, quem é que está gritando aí da praia? Sou eu. São João é quem diz: é o Mestre, Dominus est, é o Senhor, é Ele que está ali, meu coração vê antes dos olhos. E no túmulo, no domingo de manhã, quando a Madalena chega, João corre com maior velocidade. Certamente essas ações são próprias e específicas do Espírito, quando ele é derramado e é colocado na nossa alma, para que nós possamos corresponder com maior atenções para o Evangelho e para aquilo que Deus pede de cada um de nós. Mas isso não se refere a uma pessoa privilegiada, nem a um clã. A Igreja Católica não é uma igreja que separa um grupo privilegiado e outros que ficam na rebaba, como se existisse na igreja uma elite intelectual que comanda e que consegue atingir um nível bem mais alto, e a ralé, os incompetentes, os imbecis que ficam no final da fila. Se for para tratar a questão dessa maneira, Jesus foi para a ralé, porque no batizado de João no Jordão, ele foi para a fila dos degradados, filhos de Eva. Ele não foi para a turma dos essênios, ele não foi para a turma dos saduceus, nem para a turma dos fariseus. Jesus preferiu e foi para a fila dos pecadores públicos. Pior ainda, porque as pessoas que foram pedir o resgate oferecido por João Batista no batismo eram pecadores públicos. O que são pecadores públicos? Pessoas cujos pecados eram conhecidos. Não são pecados intimistas que eu confesso ao Padre ajoelhado, só eu sei e estou confidenciando a Ele. Pecadores públicos, pessoas cuja reputação sempre foi igual a 0. Como Zaqueu, como Levi, cobrador de impostos, e como tantos outros que foram convocados a fazer parte do estreito círculo dos amigos de Jesus. Só que agora o círculo estreito foi dilatado. Moisés dizia: como eu gostaria que meu povo fosse um povo de profeta. Joel dizia, capítulo 3, versículos do 1 ao 5, o Espírito será derramado sobre todas as pessoas. São promessas que se cumprem a partir de Jesus. Portanto, nós estamos na crista da onda. Por isso que São Paulo diz na carta sua aos Gálatas, Gálatas 4:4, na plenitude dos tempos, de uma mulher, Maria Santíssima, é claro, nos veio Jesus, o renovador, o restaurador,
o libertador e o salvador. Católicos, vamos aprender a tirar proveito da nossa condição. Nós estamos no apogeu do mundo, nós estamos na crista da onda, porque com Cristo nós somos mais que vencedores. Porque nós somos batizados e crismados, e ainda por cima, nos nutrimos do pão que os anjos comem. Mas o senhor acabou de dizer que anjo não tem carne, como é que anjo come? O anjo come pela inteligência. A segunda pessoa da Santíssima Trindade é conhecido como Verbo. O Verbo de Deus alimenta os anjos pela capacidade intelectiva. Deus dá um comando que os anjos entendem imediatamente. E para os anjos que estão na glória e contemplam a Deus, o Verbo é como um pão que alimenta aos anjos. E o pão que Deus não deu aos anjos, diz Santo Tomás no século XII, em plena Idade Média, o pão que não foi dado aos anjos transformou-se em pão dos homens, porque é um farnel. Alguém sabe aqui o que é farnel? Alforge. Farnel é um artefato que o agricultor lá na roça, 4 horas da madrugada, o agricultor levanta-se, ainda no escuro, e a esposa faz a comida do meio-dia. Isso é o farnel. Ele coloca o farnel no braço, empunhando o seu cajado, vai para a lida do campo, porque ele só vai voltar às 18 horas. E como ele não pode ficar transitando do campo para casa, porque isso demanda tempo e representa perda de tempo, porque ele tem que arar a terra e cuidar dos rebanhos, ele leva o seu farnel. Vocês lembram do capítulo 19 do primeiro livro dos reis? Jezabel está perseguindo Elias para matá-lo, e Elias entra numa profunda depressão e diz: mas meu Deus, como é que eu fui entrar nessa? Eu comecei a servir a Deus e só estou acumulando desgraça. Deus me chamou, Deus me consagrou, Deus me elegeu, Deus me favoreceu, me garantiu sua amizade, mas eu não estou ganhando aplausos, eu só estou ganhando vaia. E ainda por cima, ameaças de morte que vão se concretizar se eu não me salvar. Olha a tensão. Se eu não me salvar, não sou eu que me salvo, eu sou salvo, na esperança eu sou salvo por Deus. Tão cansado, tão extenuado, chegou numa árvore de copa larga, acolheu-se embaixo da sua sombra e adormeceu. De repente um anjo do Senhor catucou o profeta Elias e disse: levanta-te e come, porque ainda tens um longo caminho a percorrer. E indicou um pão, indicou uma bilha cheia d'água, e com a força daquele alimento, Elias caminhou ainda 40 dias. São João Crisóstomo, Santo Agostinho, Santo Ambrósio e os padres da igreja dizem: aquele alimento que o anjo forneceu a Elias era um sinal profético da Eucaristia. Portanto, o pão que os anjos não comeram foi dado a nós, para que nós possamos nos nutrir de Deus e para que nós estejamos habilitados, porque o Espírito de Cristo age no nosso coração e na nossa alma. As promessas de Deus foram todas realizadas. Vamos agora para Ezequiel 37. Está na hora do intervalo? Só esse daqui. Aí aqui eu paro. Ontem nós estudamos Ezequiel 36. Lembram-se? Arrancarei do vosso peito este coração de pedra e no lugar colocarei novo coração de carne. Se nós avançarmos em um capítulo, vamos encontrar uma profecia belíssima, conhecida como os ossos secos. O profeta Ezequiel foi levado a um campo de soldados que numa batalha foram exterminados, e eram soldados judeus. E ele ficou bastante curioso, porque aquela legião inteira foi massacrada. E por curiosidade ele foi fazer uma vistoria, e nos bolsos de um dos soldados ele encontrou ídolos. Aí ele matou a charada: olha só,
esses homens aqui carregavam estátuas de madeira dentro dos bolsos. E na hora da confusão, ao invés de procurar o Senhor verdadeiro, apelaram para suas divindades, os ídolos pagãos. Por essa razão, conclui Ezequiel, o castigo foi imputado sobre eles, sofrendo uma terrível derrota seguida de morte. A partir dessa consideração, vem o espírito profético. E a voz de Deus diz: profeta, invoca o Espírito do norte, do sul, do leste e do oeste. Invoca o Espírito sobre esses cadáveres. É linda essa leitura, porque essa leitura é feita na vigília de Pentecostes. Na véspera de celebrar o Pentecostes na Igreja Católica, a primeira leitura da missa é Ezequiel 37. O Espírito Santo começa a soprar como vento impetuoso, e é bastante curioso analisar e estudar os sinais que demonstram a presença do Espírito Santo na vida de nós e da igreja. E de repente, por cima dos ossos, os nervos e os tecidos. Depois o hálito da vida, e depois aquele poderoso exército se pôs de pé. Em analogia, o Espírito Santo que Deus promete para o mundo, em sinal prefigurativo, analógico, está presente aqui em Ezequiel 37, porque nós somos ossos secos, pelo pecado, pela doença, pelas hemorragias. Por todos os efeitos do pecado, nos tornamos ossos secos, mas depois que o Espírito Santo é invocado, e depois que nós somos batizados e crismados, aí então o Espírito Santo nos rejuvenesce e estabelece a força de Deus para que nós possamos nos transformar nos seus soldados corajosos. Vamos agora ao intervalo e daqui a 15 minutos nós retornaremos ainda com a parte expositiva e depois algumas perguntas para que nós possamos atender às dúvidas de vocês.